Confissão da avó. Essa casa não é sua, gritou meu filho. Mostrei o contrato assinado. O ar estava pesado, tenso. O velho sofá de veludo, desgastado pelo tempo, parecia se moldar ao meio corpo, enquanto as palavras de Pedro ressoavam em minha mente. Não é sua, Margarete. Esta casa é minha. Ele estava fora de si, os olhos ardendo de raiva. Era uma luta mais profunda do que apenas propriedade. Era um grito de angústia de um filho que não entendia os segredos escondidos nas paredes que sempre chamaram de lar. Eu me lembrei do dia em que encontrei aquele contrato. Certa noite, enquanto arrumava o sótem, uma caixa de papelão me chamou a atenção. Ao abrir, encontrei documentos antigos, cobertos de poeira, amarelados com o tempo. Entre eles, um contrato de compra da casa. Mas ele não era só um papel. Era um pacto, algo que unia nossa família a um mistério obscuro. A sensação de inquietação crescia em mim. O que mais estava escondido? Sabe, Pedro, comecei a dizer, a voz tremendo. Cada canto dessa casa guarda uma história. Lembro do meu avô falando sobre a maldição que pairava sobre a nossa família. Muitos nunca conseguiram entender. Ele me interrompeu, com um tom de desdém. Maldição? Isso é ridículo, mãe. Mas eu podia ver que a dúvida começava a fissurar a segurança dele. Aquela casa era nossa, ou pelo menos eu pensava que era. Nos sonhos, aqueles mesmos segredos se tornavam sombras que dançavam em minha mente. Eu via rostos que não conhecia, sussurros que ecoavam em corredores escuros, e o mais aterrador, um nome: Henrico. Sempre. Henrico. Meu coração pulsava rápido, como se um aviso soasse, ressoando com cada batida. A luta pela casa revelava algo muito além de bens materiais. Era uma batalha pela verdade que dormia sob as camadas do passado. Examine o que está aqui. E puxei o contrato de um lugar onde o couro do sofá havia afundado. Pedro olhou para o papel com desdém. Mas eu sabia que ele sentia um arrepio. Se você olhar bem, verá que não é apenas um contrato de propriedade. Tem uma cláusula, uma que muda tudo. O silêncio tomou conta do ambiente. As palavras não ditas pendiam no ar, um peso insuportável. Cláusula? Que cláusula? Ele estava mais inclinado a ouvir agora, o desafio dando espaço à curiosidade. A tensão era palpável. As paredes pareciam se aproximar de nós. Essa casa só pode ser herdada por alguém que desvende o mistério do nosso passado. Se não o fizer, perderemos tudo, Pedro. Não há como escapar. Meus olhos se encontraram com os dele. A luz da lanterna tremulava, lançando sombras que pareciam dançar e zombar de nós. A verdade poderia ser uma cura, mas também uma maldição. Encarar aquilo significava revisitar dores antigas, segredos guardados embaixo de chaves enferrujadas. Eu não sabia o que ele pensaria. Ele poderia querer fugir, escapar da dor que vinha junto com a revelação. Enquanto as palavras pairavam entre nós, senti um nó na garganta, um aperto no peito. Aquela casa, esse passado, tudo estava prestes a reescrever nossas vidas de uma maneira que nenhum de nós poderia imaginar. Que se escondia por trás da cláusula obscura? Estávamos prestes a descobrir. Mas a pergunta que ressoava era: estaríamos prontos para encarar a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. O silêncio entre nós pairava como uma neblina densa, cada um perdido em suas próprias dúvidas, o coração acelerado de Pedro, os olhos repletos de indignação. Quis continuar, mas a tensão é apalpável e pesada. Então, um som cortou o ar como um grito. Um estrondo ecoou do fundo da casa, como se as paredes estivessem reclamando algo. O chão vibrou sob nossos pés, e a luz da lanterna piscou, ameaçando apagar-se. O que foi isso? Pedro perguntou, a raiva dando lugar à curiosidade e ao medo. Antes que eu pudesse responder, uma porta se abriu com um rangido ensurdecedor, revelando o corredor escuro e infinitamente longo que levava ao sótão. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu o ar, e um arrepio percorreu minha espinha. Um impulso quase primal me pediu para recuar, mas algo em mim me manteve firme. Ouvi um sussurro, um chamado. Algo dentro daquele espaço escuro parecia familiar. Pedro recitou, mas a curiosidade venceu. Ele seguiu na frente, a lanterna balançando. Eu o segui, meio relutante, os pés pesados, como se o chão estivesse tentando me segurar no lugar. Cada passo que dávamos ecoava um mistério, como se a casa estivesse viva e conhecesse nossos segredos. No sótão, o que encontramos era inimaginável. Uma enorme arca de madeira estava lá, ao centro, coberta por uma lona empoeirada, que mal conseguia esconder a sua grandiosidade. Frente àquela arca, pude sentir uma mistura de temor e expectativa. O que mais estava escondido sob aquele véu de poeira? Pedro puxou a lona com uma determinação inesperada, e ao revelá-la, uma visão chocante nos confrontou. Uma coleção de fotos antigas, amareladas, espalhadas sobre a arca. Rostos de pessoas que eu reconhecia vagamente de histórias contadas por meu avô, mas havia um rosto que me fez congelar, Henrico. Ele estava ali, bem à minha frente, como se tivesse saído de um pesadelo. Quem é ele, mãe? Pedro perguntou, a voz trêmula. A raiva e a confusão se misturavam em seu olhar. O nome me parecia um carimbo ardendo na memória, uma sombra que sempre esteve presente. Henrico foi parte da nossa família de um jeito que ninguém jamais quis reconhecer. A voz me traiu, ficou baixa e quase inaudível. Ele fez escolhas, viveu um destino que nunca soubemos. Escolhas? Que tipo de escolhas? Ele demandou, a frustração se transformando em algo que eu não conseguia identificar. O ambiente parecia apertar ao nosso redor. Ele foi expulso, morreu. As palavras escaparam, pesadas como chumbo. A expressão de Pedro mudou instantaneamente. Uma mistura de dor e raiva surgiu. Ele avançou descontroladamente em direção à arca e começou a revirar as fotos, os olhos brilhando com a intensidade da revolta. Não, não pode ser! Ele é apenas mais um dos nomes que você quer enterrar. E então, em meio ao caos, algo se despedaçou. Um antigo diário, que não tinha notado antes, escorregou de dentro da arca. As páginas estavam rasgadas, mas as palavras se destacavam como um grito ensurdecedor de tempos passados. A verdade está nas sombras. Henrico era meu pai. A revelação soou como um tiro em plena noite. Uma linha finíssima entre amor e ódio, desenhada da forma mais brutal. Pedro encarou-me como se o chão sob nossos pés tivesse desmoronado. O que você está dizendo? As sombras da casa se tornaram ainda mais opressivas. Eu sabia que a revelação carregava um peso insuportável. O que vinha a seguir? Seríamos capazes de enfrentar a verdade? O passado definitivamente não estava enterrado e agora, como um urso adormecido, despertava para nos devorar. O que faríamos com tudo isso? Nada poderia ser como antes. A luta pela casa já não era uma simples questão de propriedade,
mas sim uma batalha por uma verdade que poderia reconfigurar nosso presente de maneiras que ainda não conseguíamos compreender. Estaríamos prontos para fazer frente ao que ainda estava por vir? A pergunta pairava no ar, tão insuportável quanto o fogaréu que começava a surgir nos olhos de Pedro. O que você está dizendo? A voz de Pedro ecoou como um trovão no sótão empoeirado. O choque no rosto dele se transformou em um misto de fúria e confusão. Ele estava prestes a surtar, e eu sabia que precisávamos desenrolar esse novelo de mentiras antes que tudo desmoronasse. Mas antes que eu pudesse responder, outro estrondo cortou o ar. Desta vez foi mais intenso, como se uma força invisível estivesse tentando nos expulsar daquele lugar. Antes que pudéssemos reagir, as luzes da lanterna começaram a falhar. Olhei para Pedro, e nos seus olhos vi um reflexo de medo. Assim que a lanterna se apagou, um grito cortou o silêncio profundo do sótão. Um som agonizante, como se algo ou alguém tivesse sido ferido. O chão vibrou sob nossos pés novamente, e eu percebi que a tensão em sua voz não era só raiva, era pavor. "Vamos sair daqui!" ele gritou, mas antes que pudéssemos dar um passo, a porta do sótão se fechou com um estrondo, como se uma força sobrenatural estivesse nos prendendo ali. O ar ficou pesado, como se estávamos cercados por uma névoa densa, nos isolando do mundo exterior. Os sussurros que antes eram apenas uma presença no fundo da minha mente começaram a se tornar mais claros, formando palavras que despedaçavam qualquer esperança que ainda existia. "Henrico, Henrico", sussurravam as vozes. Uma mistura de desespero e um chamado distante. O nome ressoava nas paredes de forma agoniante. E então, em meio à penumbra, algo se movia entre as sombras. Eu me aproximei, mas uma sombra mais escura se projetou à frente, e eu senti o estômago revirar. Uma mistura de medo e uma estranha familiaridade. Pedro recuou, o pavor desenhado em seu rosto, enquanto tentava se afastar do que surgia. Não era apenas uma imagem. Era uma figura. Um homem, alta e sombria, que parecia sair da própria madeira e poeira do sótão, com um olhar penetrante que paralisava. "Você voltou, Henrico." Minha voz traiu um tremor que não consegui conter. O homem, agora próximo o suficiente para ser visto, tinha um semblante confuso e triste. Mas o que me deixou em choque foi sua semelhança com Pedro. Era como se estivesse vendo seu próprio filho à frente. Um grito de reconhecimento estremeceu meu corpo. O passado estava mais vivo do que nunca. E diante de nós, a verdade despontava com toda a sua crueldade. "Não pode ser. Quem é você?" Pedro gritou, a voz embargada. E Henrico olhou para nós, os olhos cheios de tristeza e uma sabedoria antiga que desafiava os séculos. "Eu sou a verdade que vocês temem. Sou a sombra que a família busca ocultar. Uma maldição herdada, uma dívida que precisa ser paga." As palavras saíram do homem como um eco de dor. O que ele queria dizer com isso? Aquilo nos chacoalhou com uma força que fez lados opostos da história se colidirem. "Não, isso não é possível", gritei, sentindo o chão se abrir sob meus pés. O tempo pareceu parar. As sombras ao redor se contorciam, e a realidade começou a se desvanecer. E então, como um raio em um céu escuro, algo que nem em meus piores pesadelos eu poderia imaginar aconteceu. Henrico erguia a mão, como se quisesse me tocar, e antes que eu pudesse recuar, uma verdade devastadora me atingiu. "Você não é quem pensa que é, Margarete. Você é uma parte de mim." É uma parte da maldição. O calor do momento se transformou em um frio glacial dentro de mim. A conexão, a ligação, era como um fogaréu se alastrando. O que eu estava dizendo? O que significava? Pedro estava paralisado, os olhos arregalados de choque, e então tudo escureceu. O mundo ao nosso redor se tornava um vácuo, enquanto a verdade se fizesse cada vez mais clara
e mais opressiva. Como poderíamos enfrentar o que estava prestes a acontecer? Estaríamos prontos para encarar isso tudo. O calor do momento se transformou em um frio glacial dentro de mim. A conexão, a ligação, era como um fogaréu se alastrando. O que eu estava dizendo, o que significava. As sombras da casa pulsavam, mas eu só consegui focar em Érico, que agora parecia mais real do que. Nunca, ao seu lado, um outro aspecto começava a se formar, como se a própria casa estivesse se moldando a uma nova realidade. Érico, você não pode ser real. Minha voz tremia, e eu percebi que a razão começava a escorregar entre meus dedos. Pedro, paralisado, tinha os olhos fixos em Érico, como se tivesse visto um fantasma ou um demônio. Mãe, isso é loucura. Ele não pode ser quem diz ser. Mas a imagem de Érico era tão convincente, tão vibrante. A verdade se desenrolava nas linhas de um passado que tinha se escondido por tanto tempo. Uma sombra se estendeu entre nós, e eu queria gritar, correr. Mas Érico deu um passo à frente, e tudo mudou. Ele começava a se transformar, como se os contornos de sua figura se dissolvessem, revelando uma outra face sob a luz trêmula da lanterna. Um rosto que me era familiar, quase querido. As gotas de suor na testa de Pedro deslizaram e ele caiu para trás, chocado. Não, não pode ser! Suas palavras vinham entrecortadas e o terror era palpável. No lugar de Érico, agora estava outra pessoa, uma mulher. Uma figura que eu reconheci instantaneamente. A sensação de um laço rompido. Algo que eu nunca soube que existia. Você está viva! Minha voz saiu em um sussurro incrédulo. Ela era como uma sombra em minha memória. E agora, com uma presença tão forte e clara, eu não sabia se ria ou chorava. Margarete, eu sou Clara, ela disse. O som de sua voz era uma mistura de carinho e tristeza. O tempo parecia paralisar. Minha avó acreditava-se que estivesse morta, mas ali estava ela, diante de nós, no sótão coberto de poeira. Clara? Mas como? As palavras escaparam de mim enquanto a confusão se concretizava. Pedro olhou para mim, e um véu de dor escorreu pelo rosto dele. A raiva se mesclava com a incredulidade, enquanto a verdade começava a vazar como um rio transbordante. Você mentiu para mim. Você simplesmente deixou que eu vivesse nessa mentira. Ele estava completamente apoplético, a emoção transbordando para fora como uma onda. Clara pôs a mão no coração e eu podia ver o tormento em seu olhar. Era para proteger vocês, para proteger a todos nós. A maldição, ela não se curva com a verdade. E eu não tive escolha. A atmosfera tornou-se densa. Era como se a casa estivesse ouvindo. Examinando nossa dor. A revelação da vida dela só reforçou as mentiras que nos cercavam. Como isso era possível? O que mais ela nos escondia? Se você está viva, o que mais não sabemos? Eu disse, minha voz mais firme agora, um impulso quase instintivo de defesa. A tensão que pairava entre nós era vazia, uma promessa de tempestade. Ela estava prestes a romper as barreiras de nossa realidade. Érico, ele não era o estranho. Ele era seu pai, Pedro. As palavras dela caíram como um raio, cortando a noite pesada. Pedro, com o rosto pálido, parecia levar um golpe direto. Ele deixava escapar um grito abafado enquanto absorvia a verdade cruel. O chão sob nossos pés balançou novamente, como se a casa estivesse rugindo contra a revelação. As sombras se tornaram ainda mais próximas, como se cada revelação trouxesse uma nova onda de desespero. Eu estava em choque e a pergunta agonizante pairava:
Por que você não nos contou? O que mais está escondido nessa casa? Enquanto eu fazia a pergunta, um novo estrondo reverberou, uma força brutal que fez as paredes parecerem querer morder. Luz piscando, os sussurros começaram outra vez, mais altos, mais desesperados. Olhando nos olhos de Pedro, vi a transformação em seu rosto. Ele estava furioso, confuso e, acima de tudo, traído. Mãe, tudo em que eu acreditei era uma mentira. As luzes finalmente começaram a apagar e uma névoa mágica nos envolveu. Clara estendeu a mão para Pedro, mas o gesto era vazio. O toque nunca chegaria. As palavras poderiam não ser ditas. O sótão parecia engolir a cena, enquanto uma nova verdade se desdobrava diante de nós. O que viria a seguir? O que mais tínhamos que enfrentar naquela casa? A última coisa que vi foi o olhar de Pedro, confuso e ferido, implorando por respostas que talvez nunca viessem. O silêncio se transformou em gritos abafados e os ecos do passado em um presente que não sabíamos mais se poderíamos suportar. O silêncio se aprofundou, pesado como o manto da noite. Clara encarava Pedro, e o olhar dele parecia perfurar sua alma. As palavras dela se penduraram no ar, como se o tempo tivesse parado para absorver a verdade. Henrico não era o estranho, ele era seu pai, Pedro. Essas palavras reverberaram entre as paredes de madeira do sótão, ecoando a maldição que nos prendia. Pedro estava em choque, a raiva evaporando diante do horror. Como você pôde me esconder isso? A voz dele tremia, e eu podia ver as lágrimas se formando em seus olhos. O chão começou a tremer sob nós, como se a casa fosse a única testemunha do colapso dessas verdades. Eu fiz isso para proteger vocês, para proteger nossa família. Clara gritou, a voz dela cortando o ar com desespero. Mas a emoção não bastava. Naquele instante um novo estrondo ecoou, mais forte que os anteriores, e a luz da lanterna piscou violentamente, como se a própria casa estivesse agonizando. E então, num instante, tudo ficou muito claro. A névoa escura exatamente acima da arca começou a se agitar. O ar esfriou, e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, uma figura surgiu entre as sombras. Era Érico, e seu olhar parecia mais intenso que antes, quase insuportável. Pedro gritou, e eu pude ver a confusão em seu rosto se transformar em terror. Não, isso não é possível, ele gritou. Mas a verdade ainda não tinha sido revelada. Henrico ergueu a mão e um som profundo e ecoante emitiu de sua boca. Vocês não entendem. A maldição não é o que pensam, ele disse, e a voz ecoou, reverberando pela madeira. Ao mesmo tempo, o chão sob nós se abriu em uma fissura. A arca começou a se mover, lentamente, como se quisesse escapar daquele lugar. Henrico, o que você quer dizer? Eu perguntei, numa tentativa desesperada de entender a profundidade daquele momento. A tensão era palpável e o medo pulsava em tudo ao nosso redor. Então, ele se virou totalmente e o que vi me paralisou. Henrico, você... Você não foi morto. Você foi banido. Clara sussurrou, e um instante de reconhecimento passou entre eles. O que quer que tivesse acontecido no passado estava prestes a ser revelado. E agora está aqui para reivindicar o que lhe pertence. Antes que eu pudesse entender mais, Henrico projetou a mão na direção da arca, e a madeira se partiu com um estalo ensurdecedor. O que emergiu daquele lugar não era mais uma coleção de fotos ou um diário. Era uma esfera de luz escura, pulsando e vibrando. Parecia viva, como se estivesse absorvendo a essência dos segredos da casa. Essa luz é o que nos une, é o coração da maldição, ele elucidou. E enquanto falava, a esfera girou, revelando imagens de sangue, traições e sombras de nossos ancestrais.
Era um ciclo interminável. De dor e culpa, Pedro avançou, o instinto de proteção despertando dentro dele. Mas Clara o deteve. Não, você não pode se aproximar. O que está acontecendo aqui é muito maior do que nós. A voz dela estava mais firme agora, mas o desespero em seus olhos era inconfundível. O caos estava prestes a se desdobrar. Então, um imenso clarão de luz irrompeu da esfera, iluminando o sótão, e eu vi algo que me fez gelar o sangue. Dentro daquela luz, as figuras se transformaram em rostos familiares. Meu pai, meus avós e o mais chocante de tudo, a verdadeira mãe de Pedro, uma mulher que eu jamais havia conhecido. Pedro sussurrou, o pânico nos olhos. A revelação tomou conta de mim. Érico não era apenas um link perdido, mas parte de um ciclo de segredos que havia se espalhado por gerações. Isso não faz sentido. São apenas ilusões, Pedro gritou, buscando a verdade a qualquer custo. Mas não era só ilusão. A luz pulsante parecia convocá-lo, mostrando o que não queríamos ver. A casa gemeu, as paredes rangiam, como se estivesse em agonia, e a realidade começou a se desvanecer. Henrique olhou para nós, um olhar cheio de compreensão e desespero. Vocês são as únicas chances de quebrar isso. Mas precisam decidir. Enfrentar a verdade ou deixar a maldição continuar. Com isso, tudo ficou em silêncio. Um silêncio que pulsava com a necessidade de uma decisão. O que faríamos com toda essa informação? Estaríamos prontos para enfrentar aquilo? E mais importante, quem realmente éramos depois que tudo finalmente se revelasse? Essa pergunta ficou no ar. Muito maior que qualquer um de nós. A casa estava prestes a nos engolir, e a única saída era confrontar o que quer que estivesse escondido no escuro. O silêncio se aprofundou, pesado como um manto da noite. Clara encarava Pedro, e o olhar dele parecia perfurar sua alma. As palavras dela se penduraram no ar, como se o tempo tivesse parado para absorver a verdade. Érico, ele não era um estranho. Ele era seu pai, Pedro. Essas palavras reverberaram entre as paredes de madeira do sótão, ecoando a maldição que nos prendia. Pedro estava em choque, a raiva evaporando diante do horror. Como você pôde me esconder isso? A voz dele tremeu, e eu podia ver as lágrimas se formando em seus olhos. O chão começou a tremer sob nós, como se a casa fosse a única testemunha do colapso dessas verdades. Eu fiz isso para proteger vocês, para proteger nossa família. Clara gritou, a voz dela cortando o ar com desespero. Mas a emoção não bastava. Naquele instante, um novo estrondo ecoou, mais forte que os anteriores, e a luz da lanterna piscou violentamente, como se a própria casa estivesse agonizando. E então, num instante, tudo ficou muito claro. A névoa escura exatamente acima da arca começou a se agitar. O ar esfriou e, antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, uma figura surgiu entre as sombras. Era Henrico, e seu sido revelada. Henrico ergueu a mão e um som profundo e ecoante emitiu de sua boca. Vocês não entendem. A maldição não é o que pensam, ele disse, e a voz ecoou, reverberando pela madeira. Ao mesmo tempo, o chão sob nós se abriu em uma fissura. A arca começou a se mover, lentamente, como se quisesse escapar daquele lugar. Henrico, o que você quer dizer? Eu perguntei, numa tentativa desesperada de entender a profundidade daquele momento. A tensão era palpável. E o medo pulsava em tudo ao nosso redor. Então, ele se virou totalmente, e o que vi me paralisou. Henrico, você não foi morto. Você foi banido. Clara sussurrou, e um instante de reconhecimento passou entre eles. O que quer que tivesse acontecido no passado estava prestes a ser revelado. E
Agora está aqui para reivindicar o que lhe pertence. Antes que eu pudesse entender mais, Érico projetou a mão na direção da arca, e a madeira se partiu com um estalo ensurdecedor. O que emergiu daquele lugar não era mais uma coleção de fotos ou um diário. Era uma esfera de luz escura, pulsando e vibrando. Parecia viva, como se estivesse absorvendo a essência dos segredos da casa. Essa luz é o que nos une. É o coração da maldição. Ele elucidou, e enquanto falava, a esfera girou, revelando imagens de sangue, traições e sombras de nossos ancestrais. Era um ciclo interminável de dor e culpa. Pedro avançou, o instinto de proteção despertando dentro dele, mas Clara o deteve. Não, você não pode se aproximar. O que está a acontecer aqui é muito maior do que nós. A voz dela estava mais firme agora, mas o desespero em seus olhos era inconfundível. O caos estava prestes a se desdobrar. Então, um imenso clarão de luz irrompeu da esfera, iluminando o sótão, e eu vi algo que me fez gelar o sangue. Dentro daquela luz, as figuras se transformaram em rostos familiares. Meu pai, meus avós e o mais chocante de tudo, a verdadeira mãe de Pedro, uma mulher que eu jamais havia conhecido. Ela não pode ser, Pedro sussurrou. O pânico nos olhos. A revelação tomou conta de mim. Érico não era apenas um link perdido, mas parte de um ciclo de segredos que havia se espalhado por gerações. Você não teve coragem de contar isso a ele? Érico vomitou as palavras com raiva e dor. A verdade foi enterrada, tão fundo que todos esqueceram, tentando nos proteger de nós mesmos. O chão sob nós vibrou novamente. As paredes pareciam querer se fechar ao redor de Pedro, que agora olhava Clara, uma mistura de confusão e fúria. Mãe, qual é a verdade? Quem você realmente é? Clara, com lágrimas nos olhos, passou a mão pela testa, fugindo da pressão. Se eu disser, não haverá volta. Você não suportaria. A verdade pode nos esmagar. E nesse momento, a luz da esfera se intensificou. Pulsando com uma força quase palpável, uma onda de energia atravessou a sala e, em meio ao clarão, uma outra figura materializou-se no centro. Uma mulher loira, com um olhar conhecido e assustador. A verdadeira mãe de Pedro. Pedro, ela começou, e a voz soou familiar. Ele não sabia o que fazer. O mundo ao redor desmoronava, enquanto tudo o que acreditava se transformava em cinzas. Você precisa saber a verdade sobre a sua linhagem e sobre o que Érico realmente fez com essa família. As sombras pareciam dançar, pulsando ao som de cada palavra. A casa tremia, como se tudo estivesse prestes a colapsar. — O que você escondeu, Clara? Pedro perguntou, a voz embargada. E então, naquele instante crítico, a mulher loira fez o impensável. Com um olhar profundo, ela apontou para Érico. Ouvindo você, me lembrei de algo. Érico não é só uma parte do passado. Ele é a chave da maldição da nossa família, mas também do seu futuro. Os olhos de Érico brilharam e uma conexão entre eles elétrico. O pânico de Pedro se transformou em um grito. Não, isso não é possível. O quê? Mas você não me contou. E assim, a casa, o passado e o presente se cruzavam de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Tudo o que sabíamos, todas as relações que tínhamos, estavam prestes a mudar. Uma nova luta estava apenas começando e as consequências seriam devastadoras. A única coisa que restava era uma pergunta. Estaríamos prontos para enfrentar essa nova realidade? O silêncio estava tão pesado que parecia que a casa estava prendendo a respiração. Clara olhava fixamente para Érico e as palavras pareciam pairar no ar, esperando para serem desvendadas. Pedro estava ali, paralisado,
e eu podia sentir sua angústia em cada fibra do seu ser. Henrico, você não é apenas o espectro do passado. Você foi banido. O que mais você esconde? A tensão estava prestes a romper e eu esperava que a verdade saísse do fundo do poço. E então algo mudou. Um estalo, seguido por um rugido aterrador que ecoou entre as paredes. A arca começou a vibrar. Henrico ergueu a mão e, rapidamente, o ar ficou pesado como se uma tempestade estivesse se formando. A maldição começa a se libertar, ele gritou. Fui tomada pela sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Pedro, sentindo a mudança, deu um passo para trás. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Clara segurou seu braço, mas a conexão entre eles estava se esgarçando. Henrico parecia cada vez menos espectral, quase humano. Havia uma urgência em sua postura, como se ele estivesse lutando contra forças que nem mesmo entendia. Eu estou aqui para corrigir um erro que custou vidas. Ele olhou diretamente para Pedro e eu fiquei parada, absorvendo o que estava prestes a se revelar. Vocês precisam saber quem realmente são. Todas essas mentiras, é tempo de vir à luz. E tom sombrio da sua voz balançou a atmosfera, e uma onda de energia animou a esfera. Quando a luz pulsou mais uma vez, algo mudou nos rostos de Clara e Henrico. Meu coração parou. Dentro da esfera, imagens começaram a se formar, como se fossem fragmentos de uma memória esquecida. Ancestrais. Rostos conhecidos, mas também outros, estranhos que pareciam estar entrelaçados conosco de alguma forma. Henrico, o que você está fazendo? Clara gritou, sorrindo de dor. Agora não. Você não pode expor tudo. A tensão atingiu um pico e pedi em silêncio que aquilo não acontecesse, mas o destino tinha seus próprios planos. De repente, uma sombra tomou conta do ambiente. Não era Henrico, mas uma nova presença. Alguém surgindo do fundo da esfera, como se quisesse se libertar. O ar ficou frio e um grito ecoou, rasgando o espaço. Era uma mulher e ela estava ali, tão real quanto nós, mas com um olhar que exalava intensidade. Era a mãe de Pedro, sua verdadeira mãe. A reação dele foi imediata, um misto de reconhecimento e horror. Você é... As palavras não saíam. Ele não conseguia prender a emoção que bombardeava seu coração. E o olhar dela era um mar de arrependimento e amor. Sim, Pedro, eu sou sua mãe. E há muito tempo eu fiz uma escolha que nos custou a liberdade. Eu nunca deveria ter me afastado. As lágrimas deslizavam por seu rosto enquanto se aproximava dele. Eu não quis te deixar, mas as forças que nos cercam eram grandes demais. A verdade precisa vir à tona, ou todos nós sucumbiremos. O choque era palpável. A casa parecia responder à revelação. As paredes tremiam e a luz na esfera começou a se intensificar novamente. Não, foi a única palavra que consegui dizer enquanto olhava para o que estava se desenrolando diante de nós. O chão se abriu sob nossos pés numa fissura e Clara gritou. Pedro, não! A maldição não é só sobre Henrico. Ele é seu pai. Era um turbilhão de conexões que começava a empurrar o presente e a mulher diante dele. O que mais vocês não me contaram? Sou uma marionete em um jogo que não entendo. O caos aumentou quando a esfera irrompeu em um clarão de luz intensa. E enquanto me cobria os olhos, ouvi o grito de Henrico ecoar. Se a verdade não for aceita, todos nós seremos perdidos para sempre. Você tem que decidir, Pedro. O que você quer saber? E então, enquanto tudo parecia entrar em colapso, uma nova verdade começou a se mudar antes de nossos olhos. A pergunta horrenda pairava no ar. O que realmente éramos? Estaríamos prontos para desvendar nossas origens?
E antes que eu pudesse respondê-lo, tudo escureceu novamente, e a real batalha entre luz e sombras estava apenas começando. O silêncio estava tão pesado que parecia que a casa estava prendendo a respiração. Clara olhava fixamente para Henrico, e as palavras pareciam pairar no ar, esperando para serem desvendadas. Henrico, você não é apenas um espectro do passado. Você foi banido. O que mais você esconde? A tensão estava prestes a romper, e eu esperava que a verdade saísse do fundo do poço. E então, algo mudou. Um estalo, seguido por um rugido aterrador que ecoou entre as paredes. A arca começou a vibrar. Henrico ergueu a mão e, rapidamente, o ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse se formando. A maldição começa a se libertar, ele gritou. Fui tomada pela sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Pedro, sentindo a mudança, deu um passo para trás. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Clara segurou seu braço, mas a conexão entre eles estava se esgarçando. Henrico parecia cada vez menos espectral, quase humano. Havia uma urgência em sua postura, como se ele estivesse lutando contra forças que nem mesmo entendia. Eu estou aqui para corrigir um erro. Um erro que custou vidas. Ele olhou diretamente para Pedro e eu fiquei parada, absorvendo o que estava prestes a se revelar. Vocês precisam saber quem realmente são. Todas essas mentiras. É tempo de vir à luz. O tom sombrio da sua voz balançou a atmosfera e uma onda de energia animou a esfera. Quando a luz pulsou mais uma vez, algo mudou nos rostos de Clara e Henrico. Meu coração parou. Dentro da esfera, imagens começaram a se formar, como se fossem fragmentos de uma memória esquecida. Ancestrais, rostos conhecidos, mas também outros, estranhos, que pareciam estar entrelaçados conosco de alguma forma. Henrico, o que você está fazendo? Clara gritou, sorrindo de dor. Agora não! Você não pode expor tudo! A tensão atingiu um pico e pedi em silêncio que aquilo não acontecesse. Mas o destino tinha seus próprios planos. De repente, uma sombra tomou conta do ambiente. Não era Henrico, mas uma nova presença. Alguém surgindo do fundo da esfera, como se quisesse se libertar. O ar ficou frio e um grito ecoou, rasgando espaço. Era uma mulher, e ela estava ali, tão real quanto nós, mas com um olhar que exalava intensidade. Era a mãe de Pedro, sua verdadeira mãe. A reação dele foi imediata, um misto de reconhecimento e horror. Você é? As palavras não saíam. Ele não conseguia prender a emoção que bombardeava seu coração, e o olhar dela era um mar de arrependimento e amor. Sim, Pedro, eu sou sua mãe, e há muito tempo fiz a escolha que nos custou a liberdade. Eu nunca deveria ter me afastado. As lágrimas deslizavam por seu rosto enquanto se aproximava dele. Eu não quis te deixar, mas as forças que nos cercam eram grandes demais. A verdade precisa vir à tona, ou todos nós sucumbiremos. O choque era palpável. A casa parecia responder à revelação. As paredes tremiam, e a luz na esfera começou a se intensificar novamente. Não, foi a única palavra que consegui dizer enquanto olhava para o que estava se desenrolando diante de nós. O chão se abriu sob nossos pés numa fissura, e Clara gritou: Pedro, não! A maldição não é só sobre Henrico. Ele é seu pai. Era um turbilhão de conexões que começava a empurrar o presente e o passado contra nós. Pedro cambaleou. A verdade finalmente se moldava em sua mente. Sentindo-se ensurdecido, ele olhou para Henrico, depois para Clara e finalmente para a mulher diante dele. O que mais vocês não me contaram? Sou um marionete em um jogo que não entendo. O caos aumentou
quando a esfera irrompeu em um clarão de luz intensa, e enquanto me cobria os olhos, ouvi o grito de Henrico ecoar: se a verdade não for aceita, todos nós seremos perdidos para sempre. Você tem que decidir, Pedro. O que você quer saber? E então, enquanto tudo parecia entrar em colapso, uma nova verdade começou a se mudar antes de nossos olhos. A mulher olhou para Henrico e levantou a mão como se realmente quisesse alcançar sua essência. Você tem que acreditar em mim, Henrico. Eu tive que fazer isso por você. Ela disse, suas palavras carregadas de um peso que somente quem amou poderia compreender. Henrico, agora com um olhar de confusão, não moveu um músculo. A esfera mandou vibrações como se sua própria natureza estivesse se contorcendo. E a mulher olhou para Pedro. Seu olhar estava dilacerado. Você é o único que pode interromper esse ciclo. É você quem precisa escolher. O coração de Pedro disparou. Escolher? O que você quer dizer? O que eu tenho que fazer? Ele não sabia, e eu também não. O medo tomou conta, e enquanto a luz da esfera parecia querer nos absorver, tudo ao nosso redor começou a desmoronar. Então a mulher olhou para nós e fez o que ninguém esperava. Ela se lançou em direção a Henrico e no instante em que suas mãos se tocaram, uma onda de energia percorreu todo o ambiente, iluminando tudo com uma luz tão forte que fez todos os presentes tamparem os olhos. Um grito ecoou diante da explosão, e à medida que a luz se intensificou, a figura de Henrico começou a se desvanecer, sua essência sendo diluída em um mar vermelho de energia pulsante. Não! 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 Pedro gritou, estendendo a mão em direção a ela, mas era tarde demais. A mulher, sua mãe, havia se sacrificado e, com isso, a energia foi tragicamente dissipando-se. Quando a luz finalmente se apagou, um silêncio profundo tomou conta do sótão. A arca estava completamente vazia e Henrico desaparecido. A mulher também não estava mais, e no lugar deles apenas uma sensação de perda e incerteza permanecia. Cada um de nós ficou estático, sem saber como prosseguir. O que aconteceu com Henrico? O que realmente era a maldição? E o mais importante, por que a escolha dela havia sido tão decisiva? As perguntas pairavam pesadas no ar, e a sótão, antes tão carregado de mistérios, agora parecia um abismo de incertezas, deixando todos nós absolutamente sem palavras. O silêncio estava tão pesado que parecia que a casa estava prendendo a respiração. Clara olhava fixamente para Henrico, e as palavras pareciam pairar no ar. Pedro estava ali, paralisado, e eu podia sentir sua angústia em cada fibra do seu ser. Henrico, você não é apenas um espectro do passado. Você foi banido. O que mais você esconde? A tensão estava prestes a romper, e eu esperava que a verdade saísse do fundo do poço. E então algo mudou. Um estalo, seguido por um rugido aterrador que ecoou entre as paredes. A arca começou a vibrar. Henrico ergueu a mão e rapidamente o ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse se formando. A maldição começa a se libertar, ele gritou. Fui tomada pela sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Pedro, sentindo a mudança, deu um passo para trás. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia. Clara segurou seu braço, mas a conexão entre eles estava se esgarçando. Henrico parecia cada vez menos espectral, quase humano. Havia uma urgência em sua postura, como se ele estivesse lutando contra forças que nem mesmo entendia. Eu estou aqui para corrigir um erro que custou vidas. Ele olhou diretamente para Pedro e eu fiquei parada, absorvendo o que estava prestes a se revelar.
Vocês precisam saber quem realmente são. Todas essas mentiras, é tempo de vir à luz. O tom sombrio da sua voz balançou a atmosfera e uma onda de energia animou a esfera. Quando a luz pulsou mais uma vez, algo mudou nos rostos de Clara e Henrico. Meu coração parou. Dentro da esfera, imagens começaram a se formar, como se fossem fragmentos de uma memória esquecida. Ancestrais, rostos conhecidos, mas também outros, estranhos que pareciam estar entrelaçados conosco de alguma forma. Henrico, o que você está fazendo? Clara gritou. Parece que agora é a hora de tudo sofrermos as consequências de nossas escolhas. Agora. Não, você não pode expor tudo. A tensão atingiu um pico e pedi em silêncio que aquilo não acontecesse. Mas o destino tinha seus próprios planos. De repente, uma sombra tomou conta do ambiente. Não era Henrico, mas uma nova presença. Alguém surgindo do fundo da esfera, como se quisesse se libertar. O ar ficou frio e um grito ecoou, rasgando o espaço. Era uma mulher, e ela estava ali, tão real quanto nós, mas com um olhar que exalava intensidade. Era a mãe de Pedro, sua verdadeira mãe. A reação dele foi imediata, um misto de reconhecimento e horror. Você é? As palavras não saíam. Ele não conseguia prender a emoção que bombardeava seu coração, e o olhar dela era um mar de arrependimento e amor. Sim, Pedro, eu sou sua mãe, e há muito tempo eu fiz uma escolha que nos custou a liberdade. Eu nunca deveria ter me afastado. As lágrimas deslizavam por seu rosto enquanto se aproximava dele. Eu não quis te deixar, mas as forças que nos cercam eram grandes demais. A verdade precisa vir à tona, ou todos nós sucumbiremos. O choque era palpável. A casa parecia responder à revelação. As paredes tremiam e a luz na esfera começou a se intensificar novamente. Não. Foi a única palavra que consegui dizer enquanto olhava para o que estava se desenrolando diante de nós. O chão se abriu sob nossos pés numa fissura, e Clara gritou: Pedro, não! A maldição não é só sobre Henrico. Ele é seu pai. Era um turbilhão de conexões que começava a empurrar o presente. É o passado contra nós. Pedro cambaleou. A verdade finalmente se moldava em sua mente. Sentindo-se ensurdecido, ele olhou para Henrico, depois para Clara e finalmente para a mulher diante dele. O que mais vocês não me contaram? Sou um marionete em um jogo que não entendo. O caos aumentou quando a esfera irrompeu em um clarão de luz intensa, e enquanto me cobria os olhos, ouvi o grito de Henrico ecoar. Se a verdade não for aceita, todos nós seremos perdidos para sempre. Você tem que decidir, Pedro. O que você quer saber? Então tudo ficou em silêncio. E nesse instante de calmaria, o inusitado aconteceu. O chão abaixo de nós começou a vibrar com uma força explosiva. A arca se abriu, em vez de sombras ou ecos, uma energia vibrante se espalhou pelo ambiente, cobrindo-nos como um manto. E como se tivesse vida própria, a luz começou a formar imagens de figuras que conhecíamos, figuras que eram mais que sombras. Foi então que percebi. Entre as visões, uma imagem dominava. Minha própria face, entrelaçadas com as pessoas que amávamos. Não, isso é impossível, gritei. Mas as imagens continuaram, revelando um laço que eu nunca soubera que existia. Margarete, você não é quem pensa que é. A voz de Henrico era agora um sussurro, envolta em dor. Na verdade, você é a chave que mantém essa maldição. Sua essência está conectada a tudo isso. Eu mal consegui respirar. A verdade penetrante fazia meu coração afundar. As imagens mostravam decisões que, sem eu perceber, me ligavam a esse sobrenome, a essa maldição. Pedro
Assistindo, parecia furioso. Mãe, o que está acontecendo? E as paredes começaram a se mover, como se quisessem transformar sua estrutura. Você precisa saber a verdade sobre sua linhagem. A mulher, a verdadeira mãe de Pedro, gritou. O que Henrico fez, algo que ele nunca deveria ter feito, foi me unir a você, mas não da maneira que você espera. A luz crescia, e a verdade devastadora se tornava clara, e então, de um golpe, a esfera explodiu em um clarão ofuscante. Tudo foi coberto por uma névoa brilhante. Quando a luz dissipou, não estávamos mais no mesmo lugar. Estávamos em uma sala desconhecida, com os rostos familiares de nossos passados ao nosso redor. Eu não conseguia entender. O toque de Henrico ainda ardia em minha mente, enquanto todas as franquias e decisões se mostravam aos meus olhos. Precisamos descobrir o que aconteceu. O que realmente somos? Pedro perguntou desesperado, enquanto a verdade dependia de cada um de nós. Mas antes que eu pudesse pensar em uma resposta, a sala começou a se encher de sombras, moldando-se como um monumento de terror. Uma nova maldição se descortinava, e a pergunta contínua ecoava em minha mente. Quem realmente nós éramos? O que mais nos restava para descobrir? A tensão no ar era palpável. Clara e Henrico encaravam-se. E a casa parecia pronta para engolir tudo. Cada segundo se estendia. Pedro olhava para eles, confuso, um turbilhão de emoções passando por seu rosto. O que está acontecendo, mãe? A dor na voz dele fazia meu coração apertar. Henrico, você precisa nos ajudar. Clara implorou, e a atmosfera ficou gelada. A esfera pulsava, a luz. Girando ao nosso redor, o passado e o presente colidiam em algo que beirava o insuportável. Respirei fundo para tentar eliminar o aperto no peito, mas era em vão. As imagens na esfera mudaram novamente. Vi rostos familiares que pareciam gritar em silêncio. Somos todos parte de um ciclo, Henrico disse, sua voz imponente reverberando. Se não enfrentarmos a verdade, a maldição nunca terá fim. Pedro se aproximou, os olhos brilhando com um novo entendimento. Uma escolha. Eu tenho que fazer uma escolha, não é? O que eu devo fazer? Havia uma determinação em sua voz, mas o medo estava lá, transparente. O chão tremeu levemente, como se a casa estivesse reagindo à sua bravura. Sim, Pedro. Clara respondeu, a urgência tingindo suas palavras. Você pode ser o que quebra este ciclo. Pode libertar. A nós todos, mas isso significa encarar a verdade de sua linhagem. A palavra linhagem pairava no ar como um eco, repleto de significados. Como? O que isso significa para mim? O desespero se espalhou na voz dele. As sombras pareciam se contorcer, querendo consumir nossas esperanças. E uma voz suave, quase uma lembrança, sussurrou em meu ouvido. Você não está sozinho. Henrico deu um passo à frente. A decisão é sua, Pedro. Você deve abraçar este legado ou deixá-lo na escuridão. Ele estava preso entre ser um pai e ser uma maldição, e isso ressoava em seu olhar. O que fazer diante de tal escolha? O som de algo quebrando ecoou, e o mundo ao nosso redor parecia desmoronar. Pedro finalmente se virou para nós. Eu escolho a verdade. Quero entender tudo, mesmo que doa. As palavras voaram como flechas, atingindo cada um de nós. Clara sorriu, o orgulho misturado à tristeza. As imagens na esfera começaram a se agitar, a luz crescendo e algo lá dentro foi puxado violentamente para fora. A casa gemeu e estremeceu, enquanto memórias e segredos se desprendiam das paredes. Uma aparição tomou forma, uma mulher de cabelos longos flutuando, envolvendo o ambiente com uma névoa suave.
Ela olhava diretamente para Pedro, os olhos cheios de amor e dor. Você é a luz que pode dissipar essa escuridão. Nunca esqueça quem você é. O amor é a chave. A visão começou a se desfazer enquanto a luz crescia cada vez mais. Nesse instante, tudo se iluminou. A casa, agora cheia de vida, parecia respirar, e a maldição começava a enfraquecer, percebendo que seu tempo estava chegando ao fim. O chão sob nós tremia, mas não era mais de medo, era um sinal de libertação. Com um último grito, a esfera quebrando, lançou uma onda de luz por toda a casa. As sombras se desvaneceram, a dor do passado foi deixada para trás. Henrico, agora livre, olhou para Pedro e, em um gesto de amor, deu um passo para trás, desaparecendo na luz. "Volte, pai!" Pedro gritou, lágrimas nos olhos. Mas era tarde. A ligação foi feita, a verdade foi revelada, e agora tudo se transformava. Envoltos numa nova realidade, Pedro e Clara se abraçaram. "Nós teremos que lidar com isso, juntos", disse ele, a firmeza na voz devolvendo alguma esperança. E assim, com a casa finalmente em paz, um novo começo se desenhou diante de nós. A verdade sempre esteve lá, não como uma maldição, mas como um legado. E por mais que o futuro fosse incerto, sabíamos que a força da união ajudaria a enfrentar o que quer que viesse a seguir. Agora, preciso de um momento da sua atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para garantir que não perca as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos incríveis para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A hora é agora.